Vamos lá. Então, start. Vamos começar a nossa our class today. Start. Nosso amigo já apertou. Espera, apertou. Vamos começar. Primeiro vamos remember. Primeiro vamos relembrar, né? Remember. Temos os square. Na última aula nós vamos estudar as formas quadradas, square shapes, né? Geometry, square shapes. Mas primeiro vamos lembrar os shapes, vamos lembrar as formas. Então temos circle, cube, diamond, heart, hexagon, oval, pentagon. Deixa eu só ver essa pronúncia, pessoal. Que ultimamente eu tenho errado um pouquinho essa pronúncia, não gostaria de errar de novo. Então, se nós temos dúvida, nós conferimos. Pentagon. Então, na verdade, não estava errando. Temos também o rectangle, sphere, square, star, triangle, né? Você consegue olhar de novo, né? Eu não vou fazer isso agora, mas você consegue fazer lá quando estiver estudando. Você consegue me dizer qual daquelas formas eles são as formas quadradas? Na última aula a gente viu os rounded shapes, as formas arredondadas. Agora nós vamos ver as square shapes. Você consegue? Ok. Nosso amigo aqui está pensando. Quais são, então? Square, rectangle, hexagon, pentagon. Agora me atrapalhei de novo. Vamos ver de novo. Que aí, se a gente erra uma vez... Aqui. Pentagon. Aí, se tiver dúvida, não tem problema. Ninguém sabe tudo, pessoal. O importante tá sempre aprendendo. Pentagon e cube. E a gente vai ver essas formas. Essas quatro aqui, elas são flat, são planas. Elas têm altura e elas têm largura. O cube é 3D, three dimension, altura, largura, profundidade. Ok? Temos aqui, né, os nossos símbolos. Então vamos estudar esses square shapes. Beleza? Nosso amiguinho ali já está estudando. First, the square. O primeiro é o quadrado, certo? Aqui a gente percebe que uma coisa importante que vocês vão estudar mais nas aulas de matemática, a gente até vê um pouquinho aqui, pessoal, mas a professora vai trabalhar com vocês de forma mais aprofundada a geometria, as formas geométricas. Mas o que você já pode perceber? Que as formas geométricas, elas sempre podem ser formadas por outras formas geométricas, né? Como o quadrado ali, ele está sendo formado por outras formas geométricas. O square have four equal sides. O quadrado tem 4 lados exatamente iguais. Para ser um square, ele tem que ter 4 lados exatamente iguais, certo? Então, como você pode ver nessa imagem aqui, os quadrados eles giram, mas eles não mudam de tamanho. Eles giram e não mudam de tamanho, porque eles são exatamente 4 lados iguais, certo? No nosso dia a dia, você sabe, tem muitas formas square. Você lembra de alguma? Vamos ver se o que você pensa é a que eu vou mostrar agora. Nós temos o Windows, as janelas. Então, é claro, temos janelas de outros formatos, mas muitas janelas são square, né? São quadradas, ok? Temos também um personagem de histórias de desenhos animados, cartoon. O nosso personagem aqui, SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Bob, esponja, calça quadrada. Até o nome em inglês é como se fosse um nome de uma pessoa. O nome dele, o primeiro nome é SpongeBob, Bob Esponja, e o sobrenome dele é calça quadrada, SquarePants, calça quadrada, né? Nosso amigo ali. Então ali ele monta ali a sua calça quadrada. Claro que o formato da calça, nesse caso aqui, seria um rectangle, mas a ideia do criador do personagem é dizer square pants.
SpongeBob SquarePants. Agora eu acabei de falar, mas vamos pensar num primo, squares counting, um primo do quadrado, né? Nós não estamos falando do 3D, tá? É flat também, que é o, nosso amiguinho pensando, é o rectangle, né? O nosso retângulo, né? Deixa eu aqui, então, aqui temos diversos rectangles de diversos tamanhos, ele pode ter diversos formatos, por exemplo, um quadrado sempre vai ter 4 lados iguais. O rectangle, ele pode ter diversos formatos, às vezes ele é maior na largura e menor na altura, ou às vezes ele é um pouco maior na altura e menor na largura, depende. Se ele tiver 4 lados, onde dois lados são de um tamanho e outros 2 de outro, é um rectangle, ok? Se você respondeu um rectangle, você acertou. Aqui a gente tem uma animação com o rectangle, é uma figura geométrica, deixa só essa pronúncia aqui, pessoal, que às vezes eu tenho uma duvidazinha, não custa a gente testar. Geometric. Então, geometric figure, né, a figura geométrica de 4 lados. Ele é um quadrado flattened, que é um quadrado achatado. Como ele é achatado, ele fica mais largo. Ele diminui a altura e ele fica mais largo. Como o nosso amigo Tom está fazendo aqui com o Jerry, é flattened, ele está achatando. Né? Então, um quadrado square, flatten, ele vira um rectangle. Ok? Vamos ver agora a nossa terceira figura. Né? Até agora nós vimos duas figuras de 4 lados. Agora nós vamos ver uma figura que tem mais um lado, ou seja, ele tem 5. Né? Nosso amigo aqui, nosso Sherlock Holmes, ele está aí, ó, presta atenção. Pentagon, desculpa. Às vezes a gente tem alguma dúvida porque o nome em português é pentágono. Então a gente tem uma tendência a reproduzir em inglês, mas a pronúncia da palavra é Pentagon. Pentagon, ok? Então, Pentagon, porque penta significa 5 lados. Né? Quando o Brasil, a seleção brasileira de futebol tinha 5 títulos, o título da época era chamado de penta, porque eram 5 títulos. Pentagon, né? Então é importante saber que a palavra penta, que provavelmente vem do grego, significa 5, né? E aí você, sabendo isso, sabendo que é 5, você vira um expert em geometry. É que nem nosso jogador de basquete. Né? Ó, 5 lados. Sides. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. Né? Por isso, 5 lados. Nosso amigo aqui contando. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon Geometric 5 sides. Então ele tem o Pentagon, ele tem 5 lados, né? E aqui, ó, outra coisa que interessante. O Pentagon, ele pode formar também uma estrela. Percebeu? Ó, ele forma uma estrela. E agora eu queria que você percebesse nesse meio aqui, ó, no meio da estrela ele vai formar outro Pentagon, ó. Ele forma outro Pentagon. Então, isso aqui basicamente é o que você estuda em geometria. Quais formas podem formar outras formas, ok? E às vezes para calcular, fazer alguma conta de matemática, de geometria, você precisa pegar uma parte e calcular para saber o tamanho do todo, ok? Nos Estados Unidos,
o quartel-general das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, é chamado de pentágono em português. Em inglês, Pentagon. Por quê? Olha que interessante. O formato dos prédios é um pentágono. Pentágono, ó, 5 lados. Isso aqui é uma imagem de cima. Então, ele tem 5 lados. Certo? Meio que interessante. E se ele tiver 6 sides, se ele tiver 6 lados, como é que será que é o nome dele? Né? A nossa seleção tem 6 títulos. Né? O título que ganhou o sexto foi chamado do Hexa. Né? Hexa é o número 6 em grego. É a palavra palavra grega que lembra, que traz a palavra de 6, né? Como o nosso foguete aqui, 6 lados. Né? Ok. Hexagon. Hexagon tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides, 6 lados. Hexagon, né? Nosso 6 ali está comemorando. Hexagon é um polígono de 6 lados. Então, quando a gente tem um quadrado, depois que aumenta um tamanho, nós temos os polígonos. Os polígonos são esses, ó, perceba, o gão aqui, ó, é porque a partir aumentando num quadrado mais de um, a gente começa a chamar eles de polígonos, que eles têm mais de um lado, mais de 4 lados, certo? Aqui o nosso mais um símbolo, hives, né? Nós temos hives, é uma forma que a gente encontra do hexagon, né? Será que você sabe o que é um hives? Hives é as colmeias. As colmeias são em formato, claro que aqui no desenho é bem quadradinho, na vida real não é exatamente bem quadradinho, mas é nesse formato, certo? Então, os hives hexagon. Ok? Todos que a gente viu foram flat square shapes, ou seja, formas quadradas planas. O flat pode ser achatado ou plano. Claro que, ó, por que achatado? Por que pode ser achatado ou plano? Porque algo achatado, ela fica, obviamente, fica plano, tá? Agora não tá faltando daqueles primeiros formas que a gente viu, a gente vai ver mais 3D, mas está faltando uma dessas primeiras que a gente já viu. Nossa amiga aqui tá qual? Qual é? É o cube. Então, se você lembrou do cube, você está se tornando muito bom em geometria. Cube, ok? Um cubo, né? Como a gente está vendo aqui, o cubo é uma figura sólida, solid figure, 6 square faces. Ele tem 6 faces quadradas. Por que 6 faces quadradas? Você lembra, um cube, por exemplo, é um dice, um dado. Um dado, quantos números tem no dado? 6. Cada um dos números está num lado, uma face, desculpa. Então, um dado tem 6 faces. 6 faces quadradas exatamente do mesmo tamanho. E aí formam hexedron. Hexhedron. Deixa eu só ver essa pronúncia aqui, que ela é mais difícil. Essa é uma pronúncia bem difícil. Hexahedron. Hexahedron, né? Hexahedron. Por isso, por ter 6 lados, nós também chamamos ele de hexaedro. Hexaedro, em português. Certo? Se você contar ali, um hexaedro. Uma coisa que a gente encontra na vida real é o Magic Cube. Magic Cube, ele possui 6 cores. Por que 6 cores? Porque se você resolver o Magic Cube, ele vai ficar cada uma das cores de um lado. Então, por isso, 6 cores, certo? Ok. Agora vamos falar, está faltando para a nossa aula para acabar, a gente vai ver mais, vamos ver two solid square geometric shapes.
Então, duas formas sólidas, quadradas, que são geométricas, e essas formas 3D, ok? Nosso amigo, você está pronto? Nosso amigo ursinho ali está pronto. Eu também estou pronto. Então vamos lá. Temos vamos ver essa pronúncia aqui antes, para não errar. Que ela deve ser parecida com o cube, mas tem esse oid. Cuboid. Cuboid, que é o cuboide. Né? O nosso cuboide, olha que interessante. O que acontece? O cube, ele é formado por por 6 faces quadradas. O que acontece com o cuboid? Cuboid. Deixa eu pegar aqui para não falar errado. Cuboid. Cuboid. Ela ficou brava comigo agora. O que ele é formado? Ele é formado por alguns lados quadrados, mas por outros lados são retângulos. Percebeu? Então, são 6 lados também, só que alguns lados são quadrados, outros lados são retângulos. O cuboid é essa forma que é parecida com o cube, só que ela tem um formato mais retangular. Aqui a gente tem uma animação para você conseguir perceber essa questão. Aqui, a parte quadrada, né, lados iguais, mas esse lado aqui, ó, como é um rectangle, a largura mais curta e a altura a altura maior e a largura menor, certo? A definição aqui, né, o cuboide é um cubo sólido com 6 faces, que tem 2 faces quadradas, essa aqui e a do outro lado, e 4 faces retangulares. Então, temos 4 faces retangulares. A partir disso, a partir desses 2 quadrados e 4 retângulos, nós temos um cuboide. Né? Eu gosto bastante desse assunto. Aqui para você perceber. Ó. E aí, ó, ele pode ser, às vezes, bem alongado. Né? Ele pode ser bem alongado. Não necessariamente, ó, a gente percebe, quando ele fica de frente para nós, parece um quadrado ou um diamond. Aí quando se afasta, a gente consegue perceber. Por isso, ó, three dimension. Na profundidade, a gente consegue perceber que o formato dele é bem longo assim. E aí, um objeto que é muito usado é o brick. Né? Deixa eu pegar aqui. Vou botar lá para a gente não errar a pronúncia. Acredito que eu não tenha errado, mas... Brick. O brick é um tijolo. The cuboid, então brick is cuboid. O tijolo é um cuboide, né? Ele é utilizado na construção de casas, certo? O último, esse é um bem exótico, né? 3D shapes, o último 3D shapes, a última forma em 3 dimensões é um hexagon prism. Vamos ver, prism, acho que é prism. Deixa eu só ver a pronúncia aqui certinho. Hexagonal prism. Hexagonal prism. Hexagonal prism. Hexagonal prism. Então, em português a gente chama de prisma hexagonal. Ó, lembra do hexa? Né? Então, significa que ele tem 6. Então, provavelmente, a gente já vai descobrir, né? Olha que interessante o formato dele. Então, quando a gente tinha o cubo ou o cuboide, aqui no cubo seria um quadrado, né? No cuboide também é um quadrado. Só que o que acontece? No hexagonal prism, nós temos um hexagonal. Por isso, ele vai aumentar o número de faces, né? Um prisma hexagonal. Vamos ver de novo essa pronúncia aqui. Hexagonal prism. Hexagonal prism. Hexagonal prism. Prism. A gente tem a tendência a colocar ali, é quase como a mesma pronúncia de prisão, tá? Prism.
Ali, ó, aqui sem ele vazado, você consegue perceber. Ele é formado por, pode ser quadrados ou retângulos. Se ele for formado por retângulos, ele vai ser mais alongado, né? Se ele for por quadrados, ele vai ser um pouco menos alongado. É uma forma geométrica de base hexagonal. Por que de base hexagonal? Porque a base dele, tanto desse lado quanto do outro, é um hexágono, é um hexagonal. E ele tem six square ou rectangles. Ele pode ter 6 quadrados nas faces ou 6 retângulos, certo? Aqui ó, já dá para imaginar qual é a forma geométrica, onde a gente vê essa forma geométrica, geometric form, na vida real. Square nuts, que seria a porca do parafuso. Vamos ver essa pronúncia aqui. Screw nut. Square nut. Mais uma vez. Screw nut. Square nut, que seria a porca do parafuso. É um hexagon prism. Né? Um prisma hexagonal é a porca do parafuso, como a gente pode perceber aqui.